Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de FreeCAD 1.0. Na aula de hoje, nós vamos apresentar a bancada de ferramentas Sheet Metal, que é a bancada de ferramenta no FreeCAD dedicada à caldeiraria. A caldeiraria é um processo onde a gente faz dobraduras numa chapa metálica para formar as peças de interesse. Então, esse processo ele é realizado através da bancada Sheet Metal, que é um componente que você pode instalar no FreeCAD como extensão. Então, para instalar essa bancada, nós vamos no menu Ferramentas, Gerenciador de Extensões e colocamos aqui na busca a palavra Sheet Metal. Após a filtragem, nós selecionamos a bancada Sheet Metal Workbench. Clicamos no botão Instalar e aguardamos a instalação. Caso seja necessário, o sistema pedirá para a instalação de alguns componentes extra. É só autorizar a instalação desses componentes para que a instalação prossiga. Depois disso, clique no botão OK, clique para fechar a janela e reinicie o FreeCAD. Após a reinicialização, nós já temos disponível a bancada FreeCAD Sheet Metal. Podemos criar um novo desenho, porém, eu gostaria de adicionar uma ferramenta aqui ao Sheet Metal que vai ser bastante útil para o nosso trabalho, que seria a ferramenta de criar um esboço, porque alguns componentes do Sheet Metal necessitam que você faça um esboço. Então, eu vou aproveitar essa ocasião para mostrar como adicionar ferramentas de outras bancadas às bancadas que você costuma utilizar com mais frequência. Para fazer isso, nós vamos clicar no menu Ferramentas, Personalizar. Nessa janela aqui, nós clicamos na aba Barra de Ferramentas e depois selecionamos a bancada onde a gente deseja colocar aquele ícone de ferramenta específico, no nosso caso, Sheet Metal. Eu vou criar uma nova barra de ferramenta, clicando no botão Novo. Aqui está o nome Custom 1, eu vou manter esse nome, clico OK. E agora eu vou procurar a ferramenta que eu desejo adicionar a essa bancada. No meu caso aqui, eu quero o esboço. Então, eu filtro aqui, seleciono aqui a ferramenta Criar um Esboço, da parte Design, e clico na setinha virada para a direita para adicioná-la à barra de ferramenta Custom. Clicamos no botão Fechar e essa ferramenta já está disponível. Caso ela apareça em alguma outra parte da tua barra de ferramenta, você poderá movê-la para a posição que ficar mais conveniente. Bom, agora nós vamos aprender a usar as ferramentas da nossa bancada Sheet Metal. A primeira ferramenta que nós vamos aprender é a ferramenta de criar um objeto base. Essa ferramenta, ela cria já a chapa com algumas dobraduras em formatos básicos. A gente tem como selecionar o formato básico através dessa primeira linha. Nós temos o Flat, que é a chapa plana. Nós temos o formato L, formato U, formato de tubo, formato de caixa e formato de chapéu. Selecionando qualquer um desses formatos, por exemplo, o formato Flat, eu posso colocar as informações necessárias para isso. A primeira diz respeito à espessura da chapa, a segunda é a largura, eu vou colocar aqui 50 milímetros, e a terceira o comprimento, eu vou colocar aqui 80 milímetros. Nesse desenho aqui, eu posso selecionar onde ficará o centro do meu plano cartesiano. Eu posso colocar no canto inferior esquerdo, no canto superior, no centro, onde eu desejar. No meu caso aqui, eu vou deixar ele ao centro. Clico no botão OK e ele cria essa chapa. A próxima ferramenta que eu vou mostrar é a ferramenta de criar uma parede. Essa ferramenta ela efetivamente faz uma dobra e você determina o comprimento dessa dobra. Para realizá-la, você deverá clicar na aresta do teu objeto e selecionar o botão aqui Fazer Parede. Aqui você vai ter algumas opções.
você vai ter o comprimento dessa parede, por exemplo, 15 milímetros. Aqui você vai ter o método de selecionar de onde é essa medida dos 15 milímetros que eu coloquei o comprimento, tá? Esse primeiro opção aqui, a opção leg, ela vai medir apenas a parte plana após a curvatura. No caso aqui, ela vai medir simplesmente essa aresta lateral. Na segunda opção, ela vai medir da face de baixo até a face de cima da tua aba. Na terceira opção, Invert Shape, você vai ter a medida a partir do comprimento da aresta interna da tua chapa. E a quarta opção vai ser tangencial, vai ser a medida do centro do teu desenho até o início da curvatura. Depois disso, nós vamos ter aqui o raio de curvatura. Esse raio de curvatura vai ser o raio do qual vai ser feito a curvatura da chapa. Então, esse raio de curvatura aqui você pode determinar através do Bend Radius. Por exemplo, colocando 2 milímetros, eu vou ter uma curvatura maior. Colocando uma medida menor, eu vou ter, obviamente, uma curvatura menor. É claro que essa curvatura ela deve obedecer os limites do material que você estiver utilizando. Tem também a maneira de você determinar o ângulo. No caso aqui, nós temos um ângulo de 90 graus, mas poderíamos ter um ângulo de 45 graus, por exemplo. Então agora nós temos uma dobradura a 45 graus. Voltando aqui a minha medida, nós teremos novamente a dobradura de 90 graus. E por último, nós temos aqui a posição da dobradura, do início da dobradura. Então, como a minha chapa é aqui embaixo, eu poderia ter a dobradura começando exatamente na borda ou tendo alguma compensação. No nosso caso aqui, a dobradura ela vai começar a partir da aresta que eu selecionei. Então, como eu selecionei a aresta bem nesse lado aqui, ó, o meu material vai ter uma adição, né, que vai comportar a curvatura e mais a parede da parte lateral. Caso eu queira modificar isso, eu posso clicar aqui, ó, Material Inside. Então, a minha aresta que eu selecionei, ela vai ficar faceada com a face externa da minha chapa, da dobradura da minha chapa. A terceira opção, ela faz com que a aresta que eu selecionei fique exatamente com a face interna da chapa. E por último, eu tenho um deslocamento variável, que eu posso dizer o quanto ela vai se deslocar para começar a dobradura. Por exemplo, ele tem um deslocamento de 0,5 milímetros antes de começar a dobradura. Após terminar de colocar todas as informações na minha dobradura, eu clico no botão OK. Continuando nossas ferramentas, eu também posso criar uma extensão da minha chapa. Digamos que eu queira prolongar essa lateral por algum motivo. Então, para fazer isso, eu posso selecionar essa aresta e clicar aqui na minha ferramenta de estender face. Fazendo isso, eu terei estendido a face a partir da aresta selecionada. Eu posso determinar o comprimento dessa extensão e o quanto eu vou dar de diferenças na parte de cima e na parte de baixo da minha extensão. Então eu posso ter um recorte na parte superior, modificando o valor aqui de offset A, e um recorte na minha parte inferior, colocando aqui um valor em offset B. Clicando OK, eu finalizo essa funcionalidade. Bom, eu também posso realizar dobradura em superfícies retas da minha chapa. Por exemplo, imagine que eu deva dobrar essa extensão dessa chapa. Porém, aqui eu não tenho nenhuma aresta que eu possa clicar no meio da chapa aqui para fazer a dobradura. Nesse caso, eu vou precisar fazer um esboço no local onde vai ser a dobradura. Então, vou selecionar essa face e vou clicar na ferramenta de criar um esboço, aquela ferramenta a qual eu adicionei a minha bancada no início da aula. Agora, vou desenhar uma linha que vai representar o local da dobradura. Clico fechar
E agora eu tenho essa linha aqui para servir de referência para realizar a dobradura. Então, para fazer essa função, nós primeiro selecionamos a face, apertamos o Ctrl para poder selecionar a linha e agora nós clicamos na ferramenta de dobrar uma parede. Clicando na ferramenta, nós temos a dobradura e podemos colocar as informações necessárias, tipo raio de curvatura, ângulo de curvatura e tudo mais. Clicando no botão OK, nós finalizamos essa funcionalidade. Agora nós vamos ver como criar um corte de alívio num canto. Para isso, nós temos que fazer um canto dobrado. Então vou selecionar essa aresta e criar uma dobradura. Vou colocar aqui um tamanho semelhante ao anterior. E agora nós temos uma chapa com uma quina. Essa quina, ela pode precisar de um alívio de dobra. Esse alívio é um corte utilizado para tornar mais fácil o processo de dobradura na chapa. Para fazer essa dobradura, nós vamos selecionar essas duas linhas que representaram as arestas selecionadas para fazer a dobradura e depois disso selecionamos aqui a ferramenta adicionar alívio de canto. Uma vez feito isso, a gente tem um alívio de canto, que é um corte feito na chapa para que torne mais fácil essa dobradura. Esse alívio de canto ele poderá ter formato quadrado ou formato de esboço, caso nós tenhamos um esboço já realizado aqui. Nós temos o tamanho do alívio e o fator K, que é uma constante utilizada para calcular o quanto se deve dobrar o metal. Ele tem a ver com o fator de elasticidade e outras características do meio de produção. Eu recomendo para determinar esse fator K a leitura do livro Manual de Tecnologia Metal Mecânica. Lá você vai encontrar informações sobre isso e as tabelas de fatores de correção. Uma vez selecionado o método desejado, clicamos no botão OK e finalizamos a ferramenta. Agora nós vamos conhecer uma das ferramentas mais importantes aqui da nossa bancada Sheet Metal, porque tudo que nós fizemos até agora é para obter o desenho dessa chapa planificada antes da dobradura. Então, para fazer isso, nós selecionamos a superfície plana da placa, onde vai ficar na mesma superfície da dobradura, no caso essa superfície aqui, e nós clicamos aqui na ferramenta de planificar. Clicando nessa ferramenta planificar, nós vemos como vai ficar a chapa, ela antes da dobradura. Então essa chapa terá que ser recortada nesse formato, para que a dobradura esteja o formato da minha peça que foi desenhada. Aqui nós temos a opção de gerar um esboço de projeção. Então, clicando aqui em gerar esboço de projeção, nós obteremos um esboço de como essa chapa deverá ficar. Nós também podemos selecionar aqui para selecionar as camadas separadas, né? As camadas de dobra serão essa tracejada em vermelho e as de recorte será essas linhas sólidas em azul. Aqui nós podemos fazer a exportação no formato DXF do AutoCAD ou SVG, né, que é um formato utilizado em muitas máquinas que trabalham com recorte de chapas, né? E clicando aqui no botão Export, nós exportamos essa figura plana para um programa externo. Nós também podemos modificar aqui, ó, o fator K manualmente ou automático. Esse fator K ele vai ser utilizado para a realização da dobradura. Nós temos aqui os padrão ANSI e DIN, mas nós podemos colocar ele manualmente de acordo com o tipo de material e de acordo também com a espessura do material que está sendo dobrado. Clicando no botão OK, nós terminamos de fazer essa planificação. É importante salientar que a planificação ela criará um elemento extra no seu desenho. Ele não ficará dentro do corpo que você criou, né, do body que você criou a chapa. Ele será um corpo externo. Caso você queira voltar a editar esse corpo, você pode clicar no objeto aqui e apertar a barra de espaço para ocultá-lo e clicar na última funcionalidade aqui do body e apertar a barra de espaço para tornar a mostrar. Lembrando, elas serão dois sólidos separados. Porém, caso você faça alguma modificação,
ele poderá ser atualizado aqui no teu desenho. Caso a atualização não ocorra automaticamente, você poderá fazê-la clicando aqui no botão Unfold Update, que fará a atualização do desenho desdobrado. Agora, nós vamos conhecer uma outra ferramenta de criação da chapa base. Essa ferramenta ela pode transformar um esboço fechado numa chapa com laterais, com formatos diferenciados ou irregulares, ou poderá utilizar uma linha para desenhar o perfil lateral da chapa. Então, para isso nós vamos criar um esboço. No meu primeiro exemplo, eu vou criar uma chapa de formato irregular, como por exemplo uma chapa que não seja necessariamente um retângulo. Então, fazendo uma figura fechada, e clicando nessa ferramenta de fazer parede de base, nós transformamos o esboço numa parede de base. Aqui nós podemos definir o raio, caso haja alguma dobradura, e a espessura dessa chapa. Clicamos no botão OK e finalizamos a ferramenta. Porém, uma outra maneira de utilizar essa ferramenta seria criando uma linha de perfil da chapa. Bom, nesse caso aqui eu vou criar o esboço, vou selecionar aqui a vista lateral e vou fazer aqui o meu perfil. Fazer uma parte circular, que seria o equivalente a uma chapa com uma dobradura. Finalizo aqui minha chapa, vou aumentar um pouquinho aqui, finalizo e aqui eu tenho o formato da minha chapa. Clicando nessa ferramenta, ela vai fazer o preenchimento dessa linha, de modo que eu tenha a largura da minha chapa. Essa largura ela pode ser determinada aqui, no Studio Options, a opção Length vai dizer qual é o comprimento dela. Por exemplo, se eu quiser com 75 mm, eu clico 75 e ele vai ficar com a largura de 75 mm. Clicando no botão OK, nós finalizamos a ferramenta. Bom, agora nós vamos conhecer as ferramentas de perfuração da bancada Sheet Metal. Nós temos dois tipos de perfuração. Nós temos a perfuração da chapa por extrusão, que ela faz uma perfuração na chapa semelhante ao que seria feito na bancada Part Design, e nós temos um tipo de perfuração onde o esboço é seguido na superfície da chapa, como se a chapa tivesse sido perfurada antes da dobradura. Então, para ambos os casos, nós precisaremos de criar primeiro um esboço. Então, vou clicar aqui nessa superfície e vou criar o esboço. Vou desenhar o formato dessa perfuração, pode ser qualquer formato fechado, mas no nosso exemplo eu vou desenhar um círculo e vou clicar aqui em fechar. Eu coloquei esse círculo passando um pouco para fora para demonstrar os dois casos, tá? Então, para fazer a perfuração, primeiro eu seleciono a superfície que eu desejo fazer a perfuração e depois o esboço. Agora eu vou mostrar a perfuração extrudada. Clicando aqui na perfuração extrudada, você percebe que o corte segue em linha reta, as laterais de onde toca o esboço que eu criei, como se esses furos tivessem sido feitos exatamente pela ferramenta de perfuração lá da bancada Part Design. Então clicamos no botão OK e finalizamos essa ferramenta. Agora, se ao invés de eu utilizar essa ferramenta, eu utilizar a outra ferramenta que é corte dobrado, então eu vou selecionar a superfície, depois eu seleciono o esboço e clicando nessa ferramenta, ela vai realizar o corte, mas obedecendo a superfície da minha chapa, como se essa superfície tivesse sido perfurada antes de ter sido dobrada. Clicando no botão OK, eu finalizo a ferramenta. Agora eu vou mostrar como funciona a ferramenta de estampagem. O processo de estampagem ele consiste em utilizar uma prensa e um molde no formato que você deseja fazer um relevo numa chapa através da prensagem desse molde com a chapa. Então, para utilizar essa operação, eu tenho que desenhar
o molde da ferramenta que vai fazer a estampagem. Então, para isso, eu vou criar um corpo na bancada Part Design. Crio um novo corpo e vou fazer o esboço. Para ficar mais fácil, eu vou ocultar a minha chapa. Então, eu vou selecionar a chapa, apertar a barra de espaço e agora eu vou iniciar o desenho da minha ferramenta de estampagem. A altura da ferramenta de estampagem deverá coincidir com a profundidade da estampagem na chapa. No meu caso aqui eu vou utilizar 3 milímetros. Vou fazer uma pequena chanfragem aqui no canto, com 2 milímetros. E aqui eu tenho a ferramenta que eu desejo estampar no meu material. Voltando a mostrar aqui minha chapa, né, eu tenho agora dois objetos. Um objeto que é a chapa e o outro objeto que é a ferramenta que vai fazer a estampagem. Para realizar o processo de estampagem, eu volto a editar a minha chapa, colocando ela como um corpo ativo através de um duplo clique. E volto para minha bancada Sheet Metal. Depois de feito isso, eu vou selecionar a superfície da minha chapa e a superfície da minha ferramenta, de onde determina a profundidade máxima da estampagem. Então essa superfície aqui, ó, ela vai coincidir com essa superfície aqui na hora de fazer a estampagem do material. Depois disso tudo, eu vou clicar aqui na ferramenta fazer uma parede de conformação. A partir daí, você vê que meu objeto ficou estampado e o desenho estampado ficou feito aqui na chapa metálica. Um outro motivo para utilizar essa ferramenta é para você criar objetos com a conformação e corte. No caso, por exemplo, de uma greta de ventilação, tá? Então, nesse caso, eu desenhei em cor diferente essa ferramenta, tá? Que tem o formato arredondado na parte de trás e reto na parte da frente, tá? Para poder conformar uma greta de ventilação. Então eu vou repetir o processo, porém agora eu vou selecionar a superfície da chapa metálica, vou selecionar a superfície limite de profundidade no meu objeto de corte e vou selecionar a parte da minha ferramenta de corte onde vai ficar a abertura. Então eu seleciono aqui essa parte da frente. Então, depois desses três superfícies selecionadas, eu clico aqui na minha ferramenta de conformação. Então eu tenho aqui a dobradura nessas duas partes internas e a abertura aqui na parte da frente. Esse tipo de desenho é muito comum ser feito em caixas de painéis de eletrônicos ou de chapas metálicas de painéis de comando para permitir a entrada de ar e impedir a entrada de respingo de água. Muitas vezes esse objeto precisa que você tenha uma cópia dele, porém não é possível utilizar a ferramenta de matriz linear ou matriz circular que nós temos na barra de ferramenta Part Design. Para realizar cópias desses objetos, então eu preciso primeiro criar um esboço para determinar as posições. Então, clicando aqui na superfície, eu vou clicar aqui no meu criar esboço. Vou criar círculos nos locais onde eu quero uma cópia desse meu objeto, incluindo a original. Vou fechar o meu esboço e agora eu vou dar um duplo clique aqui na função criada quando eu fiz esse objeto. Aqui na parte de baixo, nós podemos selecionar aqui, ó, no Multiple Forming Instances, né, o esboço que eu criei. Então eu vou selecionar o esboço e quando eu seleciono o esboço, ele já faz as cópias, né, daquele objeto formado. Também, quando eu não estou utilizando essa função, eu posso utilizar o offset X e Y para mover o meu objeto. Por exemplo, se eu quiser afastar ele na direção X 5 mm, eu coloco aqui offset X5 e ele afasta em 5 mm. Caso eu queira afastar em Y, eu posso da mesma forma alterar o offset Y 10 mm e ele afasta nesse eixo. E o ângulo, caso eu queira rotacionar, por exemplo, em 90 graus, eu coloco aqui no ângulo 90 graus e ele gira o meu objeto. Clicando aqui no botão OK,
nós finalizamos a ferramenta. Agora nós vamos mostrar como converter um sólido desenhado na bancada Part Design em um modelo baseado em Sheet Metal. Para início, nós vamos selecionar a bancada Part Design e criar o meu sólido. Então vou selecionar para fazer um esboço, selecionar uma superfície para desenhar a base do meu esboço, clicar aqui em fechar e fazer o preenchimento da minha caixa. Bom, agora eu vou selecionar as faces que vão ficar abertas para transformar esse objeto aqui numa caixa. No caso, eu vou selecionar essa parede e vou clicar aqui na ferramenta de espessura. Pronto, agora nós temos o meu sólido. Porém, esse sólido ainda não é uma chapa dobrada. Ele é um objeto sólido que você percebe que ele tem cantos retos e unidos. Para poder transformar ele numa chapa dobrada, primeiramente eu tenho que separar os cantos para poder fazer as uniões da chapa dobrada. Então, para isso, eu vou selecionar as arestas e clicar na função fazer junção. Uma vez feito isso, eu clico no botão OK. Agora eu preciso arredondar os cantos. Para poder fazer isso, eu vou selecionar as arestas externas do canto e clicar na funcionalidade de fazer dobra. Clicando no botão OK, eu finalizo minha função. Agora eu tenho o objeto em chapa dobrada, o que eu posso fazer a operação de planificação. Bom, nós vamos finalizar a nossa aula por aqui. Lembre-se que essa barra de ferramenta ainda é um pouco instável na versão 1.0. Entretanto, ela continua sendo uma ferramenta bastante útil para a utilização. Por hoje nós encerramos nossa aula por aqui. Até a próxima aula.